O novo Century Global Center fica no distrito sul de Chengdu, na província de Sichuan, na China, e detém o título de maior edifício do mundo em área construída. A estrutura cobre cerca de 1.700.000 metros quadrados, o equivalente a uma pequena cidade sob um só teto. O edifício tem 500 metros de comprimento, 400 de largura, 100 de altura e 18 andares acima do solo. 20 óperas de Sydney caberiam dentro do seu volume e ainda sobraria um pouco de espaço. Mas, ao passar pelas portas, você não está realmente entrando no que imaginaria como um edifício. Há um shopping, escritórios, salões de conferência e um hotel intercontinental. Há uma pista de patinação e um cinema multiplex fica ao lado de andares corporativos e ruas de varejo temáticas. No centro fica uma praia coberta. O Paradise Island Water Park possui uma praia artificial sob um teto de vidro curvo, com uma tela de LED de 150 metros de largura, projetando um horizonte de oceano e pôres do sol. O sistema de iluminação acima funciona como um sol artificial, mantendo o interior do prédio em uma eterna tarde de verão. Maravilhoso! A questão é, por que uma cidade do interior da China ocidental, a mais de 1.000 quilômetros da costa mais próxima, a China é realmente enorme, construiu o maior prédio da Terra e o fez com um mar artificial? O Centro Global abriu ao público em 2013, mas seu idealizador, o bilionário Dan Hong, não compareceu à cerimônia. Meses antes, autoridades chinesas o detiveram durante uma investigação anticorrupção que também derrubou um dos dirigentes mais poderosos de Chengdu. O prédio estava sendo finalizado no prazo, enquanto quem iniciou tudo ia para a prisão, ou talvez a morte. Uma cidade se movendo para o sul. Nos anos 2000, Chengdu era uma capital do interior buscando se tornar uma cidade de destaque na China, enquanto Xangai já tinha seu skyline. Pequim tinha as Olimpíadas e Shenzhen tinha as fábricas. Chengdu tinha 10 milhões de pessoas, uma forte base tecnológica e uma reputação que não passava das fronteiras de Sichuan. Só um comentário à parte. É insano pensar que uma cidade chinesa, da qual eu nunca tinha ouvido falar, tem quase tanta gente quanto o país onde eu moro. A campanha de desenvolvimento do Oeste, do governo central em 1999, deu à cidade um mandato nacional de crescimento. Os líderes provinciais e municipais transformaram esse mandato em um avanço rumo ao sul, para longe do núcleo antigo, cercado pelas muralhas históricas e em direção às terras agrícolas abertas, além do segundo e do terceiro anéis viários. O plano focou na Avenida Tianfu, grande via que segue ao sul da cidade, atravessando a futura nova área de Tianfu e a zona de alta tecnologia de Chengdu. Criativo. Esse corredor deveria servir de âncora para um novo distrito financeiro e comercial, com torres de escritórios, centros de conferências e hotéis de luxo ao longo da estrada. Li Cheng liderava esse avanço. Como vice-secretário e depois chefe do partido em Chengdu, Li impulsionou rápida expansão urbana e ganhou o apelido de Li Chai, que significa demole, demole, Li, devido à agilidade na liberação de terrenos para novos projetos. Ele queria que Chengdu parecesse uma cidade de primeiro nível em 10 anos. Li buscava um incorporador que acompanhasse seu ritmo e encontrou Deng Hong, ex-soldado e empresário à frente do grupo de exposições e viagens. Deng construiu hotéis e espaços para eventos em Chengdu nos anos 1990 e no início dos anos 2000, sua empresa liderava o setor privado de convenções na cidade. Em 2003, a empresa de Deng comprou um grande terreno no Distrito Sul por preços muito abaixo do mercado. Nesse terreno, sua empresa construiu o novo Centro Internacional de Convenções e Exposições Chengdu Century City, um complexo enorme com um nome igualmente extenso. Tinha pavilhões de exposições, salas de reuniões e hotéis, e foi concluído no início de 2008. O centro logo virou o principal local para grandes feiras no oeste da China, como a Feira Internacional do Oeste da China. Century City funcionou. Atraiu viajantes de negócios para o distrito sul de Chengdu, lotou hotéis e deu à nova área comercial o centro que faltava. Para Li, isso provava que a expansão para o sul podia criar um motor econômico real, não só avenidas vazias.
Para Deng, isso mostrava que ele realizava projetos em uma escala que a maioria dos incorporadores privados na China não conseguia igualar. O Centro Global surgiu diretamente dessa parceria. A empresa de Deng já controlava os terrenos próximos e o centro de convenções atraía movimento suficiente para viabilizar um prédio comercial maior ao lado. A proposta era bastante direta. Chengdu teria uma estrutura única com escritórios, lojas, hotéis e entretenimento, rivalizando com marcos de Xangai ou Hong Kong, construída em terreno adquirido anos antes pela empresa de Deng. Em 2010, iniciaram as fundações do futuro maior edifício do mundo em área construída. Projetando uma cidade coberta, o núcleo comercial do Centro Global ocupa cerca de 400 mil metros quadrados de varejo e entretenimento nos andares inferiores. O layout é organizado em zonas temáticas, em vez de um único corredor, com lojas de departamento âncora nas extremidades e lojas menores distribuídas nos níveis intermediários. Uma dessas zonas é uma rua em estilo mediterrâneo, com fachadas pintadas, janelas em arco e vitrines que imitam uma cidade litorânea do sul da Europa. Clientes percorrem um trajeto que simula uma praça ao ar livre, mas estão sempre sob o teto do edifício. O núcleo comercial é cercado por 700 mil metros quadrados de escritórios, localizados nos blocos que compõem as paredes externas do edifício. Empresas de tecnologia, serviços financeiros e sedes regionais são atraídas pelos incentivos fiscais do Distrito Sul. Salas de conferência e suítes para reuniões ficam nos andares superiores, complementando os hotéis ao lado. O Intercontinental Chengdu Global Center é inaugurado dentro do complexo, com cerca de 1.000 quartos distribuídos em sua torre. Vários quartos têm varandas privativas, voltadas para o átrio central e a praia coberta abaixo. Os hóspedes podem sair dos quartos, apoiar-se no corrimão e observar os nadadores na piscina de ondas 15 andares abaixo. Este lugar é insano, é como Las Vegas turbinada. Restaurantes, cafés e bares ocupam os andares inferiores, junto a um multiplex de cinema IMAX, teatro ao vivo e pista de patinação no gelo aberta ao público. Viajante a negócios, família de férias ou consumidor vindo dos subúrbios poderiam passar dias aqui sem se entediar. O destaque do centro é o Paradise Island Water Park, localizado no átrio central. A praia artificial tem 5.000 metros quadrados de areia clara, inclinando-se para uma piscina de ondas do tamanho de um pequeno lago. Em fins de semana movimentados, o parque comporta até 6.000 visitantes simultâneos, além de milhares circulando nas lojas e restaurantes próximos. A piscina de ondas usa um sistema mecânico que cria ondas em ciclos programados, lançando-as na praia artificial a cada poucos minutos. Um rio lento circunda a área, levando boias por palmeiras e rochas. Tobogãs aquáticos descem em espiral a partir de plataformas superiores e um navio pirata em tamanho real fica permanentemente ancorado em uma das extremidades da praia, servindo como estrutura de escalada para as crianças. Apesar de ser um lugar insano, meus filhos adorariam. Acima, um conjunto de luzes chamado sol artificial fica pendurado na estrutura de aço do teto. O sistema usa lâmpadas potentes e aquecedores para elevar a temperatura do ar e da areia no átrio. O clima de Chengdu é geralmente fresco e nublado, com céus cinzentos frequentes no inverno. No prédio, as luzes mantêm a praia sempre com clima de tarde tropical, independente do clima externo. O exterior, projetado pelos Shenzhen Zhongsheng Architects, segue um tema marítimo para combinar com o conteúdo. A linha do telhado se curva em longos arcos suaves, feitos para evocar ondas quebrando, e as bordas superiores se abrem para fora, o que, segundo os arquitetos, lembra gaivotas em voo. Uma grande cúpula de vidro cobre o átrio central, trazendo luz natural quando o tempo permite e servindo de teto do mar interno quando não. O resultado é uma única estrutura que reúne distrito de compras, parque de escritórios, hotel de luxo e resort de praia em Chengdu. Mais de 1.000 quilômetros do mar, agora possui sua própria linha costeira. Só na China, ou talvez naquele lugar na Alemanha, dentro daquela grande bolha. Se você cria conteúdo ou já tentou montar um vídeo, então já sabe o quanto de filmagem e material é necessário para fazer algo bom. A ferramenta que me ajuda a contar melhores histórias é a patrocinadora do vídeo de hoje, Storyblocks. A Storyblocks, com uma biblioteca com mais de 7 milhões de ativos de alta qualidade, feitos por humanos, facilita encontrar o que preciso e torna todo o processo simples e rápido.
De filmagens a músicas, efeitos sonoros e até modelos do After Effects, você pode literalmente fazer um vídeo inteiro só com o conteúdo que encontra na Storyblocks. Assim, posso focar na história e terminar o vídeo mais rápido, sem alternar plataformas. Eles ainda têm ferramentas de IA que facilitam a produção. A narração por IA deles, com tecnologia da Eleven Labs, gera locuções com voz natural. Se precisar de visuais personalizados, a edição de vídeo por IA da Runway permite criar conteúdo refinado rapidamente, mantendo o controle total do processo criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente em programas populares como Premiere e After Effects, onde a maioria dos criadores já faz sua edição e efeitos visuais. Isso economiza horas do seu tempo. Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado. Então confira agora! E agora, vamos voltar ao vídeo. Como criar um oceano resistente às intempéries? A construção do Global Center iniciou em 2010, com a estrutura principal concluída no fim de 2012 e as primeiras áreas públicas começando a abrir em meados de 2013. Aproximadamente 3 anos separaram o terreno vazio de um prédio acabado maior do que qualquer outro na Terra. Essa construção, mais uma vez, só na China. O edifício tem formato de anel oco, com escritórios, quartos de hotel e áreas comerciais empilhados no perímetro, formando as paredes externas e sustentando a carga. Esses blocos cercam um grande átrio central, onde fica o parque aquático no piso desse espaço. A cúpula sobre a praia atinge 65 metros acima da areia, com altura equivalente a um prédio de 20 andares e 100 colunas internas que obstruam a vista. Mover pessoas por um edifício desse tamanho exigiu uma infraestrutura na escala de um terminal de transporte. Mais de 240 elevadores atendem às várias torres, blocos de hotéis e níveis de varejo, funcionando em grupos ajustados para diferentes andares. O estacionamento subterrâneo abriga 10 mil carros em vários níveis, com acessos distintos para inquilinos, hóspedes e visitantes. Subir a rampa para o átrio era um problema à parte. O sol artificial aquece e ilumina milhões de metros cúbicos de ar, enquanto a piscina de ondas, o rio lento e a umidade interna também liberam vapor nesse ar. Uma central mecânica gerencia aquecimento, resfriamento, desumidificação e ventilação do espaço central, com sistemas separados para escritórios periféricos e quartos de hotel, que têm exigências distintas. O parque aquático instalou encanamento extra que prédios comerciais não usam. Filtragem mantém a piscina de ondas e o rio lento sempre funcionando. Bombas ativam o gerador de ondas em ciclos, enviando ondas à praia artificial a cada poucos minutos. Membranas impermeáveis cobrem o piso do átrio e as paredes atrás da praia, pois vazamentos iriam direto para os estacionamentos abaixo, o que seria ótimo. A conexão do edifício à linha 1 do metrô de Chengdu com a estação Jinjiang Plaza, sob o local, facilita o fluxo de pessoas ao permitir acesso direto aos níveis inferiores do complexo. A conexão permite que dezenas de milhares de visitantes por dia acessem o edifício sem usar as vias de superfície. Para manter a estrutura unida, usaram muito concreto armado nas fundações e núcleos, e depois construíram os andares superiores e a cúpula com aço estrutural. As fachadas cortina de vidro externas foram penduradas na estrutura em longos trechos contínuos, inclusive os painéis da cúpula do telhado. Sichuan está localizada em uma região sismicamente ativa e o terremoto de Wenchuan, em 2008, matou quase 90 mil pessoas a cerca de 80 quilômetros de Chengdu, 2 anos antes do início da construção. O projeto estrutural do Centro Global foi revisado conforme os novos códigos sísmicos após o desastre, com os blocos perimetrais atuando como principal contraventamento lateral do átrio. A segurança contra incêndio trouxe novas exigências. Um edifício que abriga um hotel com 1000 quartos, um cinema multiplex, uma pista de patinação no gelo e um parque aquático sob o mesmo teto precisava de uma compartimentação extensa, além de cobertura de sprinklers e extração de fumaça passando por todo o volume do átrio.
As rotas de evacuação foram planejadas prevendo o edifício com mais de 100 mil pessoas simultaneamente. A contrapartida que veio com o preço: o terreno sob o centro global não foi adquirido pela empresa de Deng Hong por meio de processo competitivo de mercado. Relatórios de negócios chineses indicam que o Parque Oceânico Cultural, relacionado ao Centro Global, e os terrenos de apoio foram formalmente adquiridos em um leilão em 2008 por 480 milhões de renminbi, mas o preço e o processo foram posteriormente questionados porque o terreno estava excepcionalmente barato e o leilão atraiu pouca atenção aparente. Deng Hong foi detido no fim de fevereiro de 2013 durante investigações sobre Li Chongchang, transferências de terras, questões fiscais e fraude de empréstimos. Em novembro de 2013, relatos chineses informaram que a família de Deng recebeu aviso de prisão por suspeita de revenda de terrenos, emissão de notas fiscais falsas, evasão fiscal e fraude em empréstimos. É certo que o Global Center surgiu de um sistema de desenvolvimento de terras político, que depois passou a integrar os desdobramentos da campanha anticorrupção em Chengdu. O Global Center foi destacado como projeto emblemático da expansão ao sul, com apoio público do governo municipal de Chengdu e das autoridades de Sichuan. Aprovou-se a transferência de terras sob condições favoráveis, sob o entendimento de que o projeto entregaria mais do que varejo e escritórios. O plano previa componentes de interesse público, incluindo instalações culturais para toda a cidade, tendo o Centro de Arte da Cidade do Novo Século como principal polo cultural. Em 2007, o escritório Zaha Hadid Architects venceu o concurso internacional de design para um complexo de 140 mil metros quadrados, planejado ao lado do Centro Global, no mesmo terreno. O projeto incluía museu de arte, teatro e salões de exposição sob um teto branco curvo. O Centro de Arte justificava publicamente a dimensão do acordo de terras. Um incorporador privado com mais de 1 milhão de metros quadrados de escritórios e espaços comerciais subsidiados pode ser visto como parceiro na entrega de infraestrutura cívica que Chengdu teria que financiar sozinha. O edifício de Hadid, com seu arquiteto internacional e programa público, dava missão cultural a esses acordos. A parte comercial foi construída incrivelmente rápido. Em 2012, a estrutura do Global Center já estava quase pronta, o hotel em obras e o parque aquático sendo preenchido. O complexo cultural Hadid, ao lado, avançava em outro ritmo. A estrutura subia lentamente, os interiores ficaram sem acabamento e as datas originais de inauguração passaram sem cerimônia. Os andares geradores de receita avançaram rapidamente, enquanto a parte pública ficou muito para trás. As bases políticas do projeto mudaram no final de 2012. Xi Jinping assumiu como secretário-geral do Partido Comunista em novembro e lançou uma campanha anticorrupção semanas depois. A campanha logo chegou a Chengdu. Em 6 de dezembro de 2012, a Comissão Central de Inspeção Disciplinar, isso não soa nada distópico, China, anunciou que Li Chengchong estava sob investigação por graves violações disciplinares. Li era vice-secretário do partido em Sichuan, promovido de Chengdu, e foi o primeiro oficial desse nível a cair na nova campanha. A investigação focou nas transferências de terras e aprovações de desenvolvimento durante sua liderança na expansão de Chengdu ao sul. Ficou bem tenso após o velho Xi assumir o poder. Deng Hong foi detido 2 meses depois. Em fevereiro de 2013, autoridades chinesas o interrogaram pelo caso Li Changcheng. A detenção não foi divulgada inicialmente, e o grupo seguiu preparando o Global Center para a inauguração como se nada tivesse mudado. Os funcionários da empresa foram informados de que seu presidente estava simplesmente indisponível. Ele realmente estava. Em novembro de 2013, as acusações foram formalizadas. Deng foi preso por irregularidades fundiárias nos terrenos do Global Center e Century City, uso de notas fiscais falsas, evasão e fraude fiscal, além de fraude em empréstimos. Ele enfrentava sérios problemas. Investigadores afirmaram que Deng conseguiu terrenos a preços baixos por subornar Li Changcheng e outros funcionários para obter aprovações e proteção. Li foi condenado a 13 anos de prisão por suborno e abuso de poder. O caso de Deng seguiu de forma mais discreta, com muitos detalhes sendo mantidos fora do noticiário público. Porém, as consequências ultrapassaram os 2 homens.
O Centro Global reuniu milhares de trabalhadores da construção em 2012 e 2013. Um hotel intercontinental contratou equipe para 1.000 quartos. Lojistas assinaram contratos e bancos estatais detinham empréstimos garantidos pela estrutura finalizada. Locatários já tinham reservado andares em prédio cujo dono estava sob investigação criminal. Visitantes com ingressos para o fim de semana de inauguração do parque aquático não sabiam disso. Deng estava confinado enquanto o prédio que ele passou uma década viabilizando se preparava para abrir ao público. As áreas públicas do Centro Global abriram em junho de 2013. O shopping funcionou primeiro, depois o cinema e partes dos andares superiores na segunda metade do mês. A inauguração ocorreu em 1º de julho de 2013, quando autoridades cortaram a fita sob a cúpula de vidro do átrio central, com o sol artificial acima e a piscina de ondas abaixo. O evento foi reduzido em relação ao planejado, com discursos mais curtos e menos convidados do que o projeto sugeria. Deng Hong não estava presente. O presidente da empresa que criou e construiu o maior edifício do mundo perdeu a inauguração do próprio projeto, e o programa oficial nem o mencionou. Funcionários do grupo de exposições e viagens assumiram o papel do incorporador no palco. Líderes provinciais, que 5 anos antes posaram com Deng na inauguração do Century City, mantiveram distância da estreia do Global Center. A imprensa internacional noticiou rapidamente a abertura do maior edifício do mundo em área construída. Fotos da praia interna, com a tela LED Horizon e a costa artificial, circularam amplamente em jornais e na internet. O número principal de 1,7 milhão de metros quadrados foi destaque na maioria das reportagens, porque são 1,7 milhão de metros quadrados de tamanho. O Paradise Island Water Park recebeu visitantes com ingresso ao longo de julho, com piscina de ondas, rio preguiçoso e navio pirata funcionando conforme o cronograma. O Intercontinental Chengdu Global Center começou a aceitar reservas nesse mesmo período, recebendo os primeiros hóspedes em quartos com vista para o átrio. Inquilinos de escritórios começaram a ocupar os blocos do perímetro conforme eram entregues. Em setembro de 2013, o edifício já operava com quase todas as funções previstas. O shopping operava em quase todos os andares, o cinema tinha sessões diárias, a pista de patinação estava aberta e o hotel já recebia suas primeiras conferências. O fluxo de pedestres pela conexão do metrô na estação Jingzhang Plaza aumentava semana após semana. O que os visitantes viam era o edifício que Deng havia prometido. Credores, inquilinos e parceiros municipais viam um ativo pronto, mas com o proprietário detido e sem sucessor definido. O controle do grupo de exposições e viagens segue sem solução e persiste a dúvida sobre quem acabaria operando o portfólio de longo prazo do Centro Global pairava sobre todas as decisões de locação. No terreno ao lado, o Centro Cultural Zaha Hadid seguia atrás dos tapumes. A estrutura externa era visível dos andares altos do Centro Global, com as formas brancas curvas em parte concluídas, e o acabamento interno ainda intocado. O componente público que justificou o acordo de terras ainda estava longe de ser inaugurado. O edifício sobrevive ao seu construtor. O Centro Global ficou aberto durante as investigações. Lojistas seguiram negociando, hóspedes faziam check-in e a piscina de ondas funcionava normalmente. A gestão do grupo de exposições e viagens seguiu operando sob liderança interina, com bancos estatais detendo os principais empréstimos e autoridades de Chengdu monitorando as finanças. Fechar o prédio nunca foi realmente considerado. Um marco mundial fechado, no meio do novo distrito sul de Chengdu, teria prejudicado o valor dos imóveis nos quarteirões ao redor e sinalizado o fracasso de toda a expansão para o sul. Os credores tinham todos os motivos para manter as luzes acesas e as autoridades locais tinham todos os motivos para ajudá-los. As operações nos primeiros anos foram irregulares. Em 2013 e 2014, o Distrito Sul ainda estava se desenvolvendo, enquanto o antigo centro comercial ao norte do Rio seguia atraindo a maior parte do fluxo já consolidado de consumidores da cidade. Relatórios da imprensa imobiliária chinesa indicaram fluxo de pessoas abaixo do esperado, com andares superiores do varejo tendo dificuldade em converter visitantes em clientes. Alguns inquilinos dos andares superiores foram substituídos já no primeiro contrato, enquanto as condições melhoraram com o desenvolvimento do distrito. Empresas de tecnologia e sedes regionais ocuparam as torres de escritórios na Avenida Tianguifu. A rede de metrô avançou ao sul e a população que tinha um trajeto curto até o Centro Global cresceu anualmente.
Na segunda metade da década, relatórios de locação descreveram uma ocupação mais forte nos blocos de escritórios ao redor do perímetro e um movimento mais constante de pessoas nos finais de semana pelo shopping e pelo parque aquático. A posse dos ativos subjacentes mudou em 2016. Yunnan Chengtou, a empresa estatal com sede na província vizinha, adquiriu uma participação controladora de 51% no grupo que detinha o Global Center e o adjacente complexo de convenções Century City. O acordo transferiu os ativos ao controle estatal e eliminou a incerteza jurídica sobre o grupo de exposições e viagens após a prisão de Deng. Yunnan Chengtou tentou reorganizar o portfólio para abrir capital. O plano enfrentou resistência de analistas e reguladores que contestaram as avaliações dos edifícios e as garantias de lucro nos documentos de reestruturação. A listagem não ocorreu como previsto e os ativos ficaram nos livros da Yunnan Chengtou por 3 anos. Em 2019, Sunac China concordou em adquirir 51% de participação na Global Century e na Time Global da Yunnan Chengtou por cerca de 15 bilhões de renminbi. A transação abrangia muito mais do que apenas a Global Century, reunindo os ativos de Chengdu junto com um portfólio de projetos de turismo cultural e propriedades em várias cidades chinesas. O acordo passou o edifício para um dos grupos imobiliários privados mais agressivos da China, pouco antes da crise de dívida do setor piorar. Em 2021, a Sunac usava financiamento por trusts e vendia ativos da Global Century. Em 2024, o Hotel Intercontinental teria sido transferido para Dongfang Yuhong, via liquidação de dívidas. A aquisição pela Sunac integrou o edifício a um dos grupos imobiliários privados mais agressivos da China, no auge do endividamento do setor. Em 2 anos, o mercado imobiliário chinês entrou em forte recessão. O calote da Evergrande, no fim de 2021, congelou o crédito no setor e a Sunac passou a sofrer forte pressão dos próprios credores. Em 2021, a Sunac buscou refinanciar parte do West Wing do Global Center com um acordo fiduciário de cerca de 8,2 bilhões de renminbi. O acordo viabilizou captar recursos com o West Wing, mantendo a gestão com a Sunac, evidenciando a pressão financeira causada pelas restrições da pandemia no centro de convenções, hotel e lojas do edifício. As reservas para conferências caíram nos lockdowns de 2020 e 2021 e a ocupação do Intercontinental ficou muito abaixo do pré-pandemia. O Global Center mudou de um desenvolvedor privado para uma estatal provincial e depois para uma gigante imobiliária nacional em 6 anos após sua inauguração, com cada transação atribuindo um valor diferente ao edifício e cada novo proprietário assumindo parte da dívida acumulada. O que restou para Chengdu? O complexo cultural Zhaohai Hadid, previsto para o terreno ao lado, tornou-se uma das pontas soltas mais complicadas da história do Global Center. O centro de arte New Century City foi anunciado como um grande polo cultural voltado ao público, incluindo museu, teatro e espaços de exposição na proposta de desenvolvimento. O projeto não foi inaugurado com o Global Center em 2013 e o programa original parece ter sido interrompido ou abandonado após consequências políticas e financeiras envolvendo o império de Deng Hong. O legado foi bem diferente. O Global Center seguiu funcionando, mas o marco cultural prometido sumiu da história. Chengdu ganhou novos espaços de apresentações no distrito, mas não há muito respaldo para dizer que o Centro de Arte Hadid só foi inaugurado com outro nome. A mega construção comercial sobreviveu, mas a promessa cultural cívica do acordo original de terras nunca se concretizou como anunciado. O Centro Global segue como um marco funcional de Chengdu, mais de uma década após sua inauguração, figurando em materiais turísticos e rankings internacionais como o maior edifício do mundo em área construída. O shopping funciona em todos os seus níveis de varejo, o Intercontinental recebe hóspedes, os blocos de escritórios abrigam seus inquilinos e o parque aquático opera conforme o cronograma. A posse dos ativos segue fragmentada entre o portfólio reestruturado da Sunac, o acordo West Wing Trust e os vários credores com títulos sobre o edifício. A estrutura financeira por trás da maior estrutura do mundo agora é quase tão complexa quanto a própria estrutura. O nome de Deng Hong não está mais ligado ao projeto que criou. Li Qiangsheng cumpriu sua pena de 30 anos.
O avanço ao sul fez da Avenida Tianfu o eixo financeiro de uma cidade com mais de 20 milhões de pessoas, com torres de escritórios, metrô e campi de tecnologia que se espalham por quilômetros além da cúpula de vidro do centro global. Chengdu ganhou sua cidade coberta e seu sol artificial. Mas a sombra do maior prédio do mundo é quase tão grande quanto ele. Obrigado por assistir.